consegue se entregando à depressão, se entregando à angústia, não, nas preocupações de como que vai ser o dia de amanhã, como que você tem lutado as suas guerras, né? Na última palavra, o missionário pregou sobre Davi com Golias, né? O posicionamento de Davi na oportunidade de guerrear com Golias. Davi fez naquele momento ali de luta, a oportunidade dele de guerrear e mostrar que ele era um servo de Deus. Então agora, como que a gente tem se posicionado? Eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2. Ali fala sobre o chamado profeta Ezequiel, quando Deus chamou ele. Então agora a gente vai parar um pouco, né? E vai pensar como Deus nos chamou, né? Lá em Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 1, fala: Esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. E ele me disse, filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido, e eu vou enviá-lo até eles, e você lhe dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Saberão que tem um profeta no meio deles. Amém? Como que você tem se posicionado no meio da pandemia? Quando Deus chamou o profeta Ezequiel, a primeira coisa que ele mandou foi o profeta se colocar de pé. Deus, ele não está ali para poder chamar e enviar aquele que está caído, mas ele quer enviar e chamar aquele que se coloca de pé. Você tem que tomar um posicionamento antes de Deus te enviar. A gente tem que sair dessa ideia que eu sou coitado, eu não dou conta, eu sou incapaz, porque não depende de nós. Depende daquele que tem nos enviado. Ele que comanda tudo, ele que tem o poder sobre tudo, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio do coronavírus, Deus continua sendo Deus. Ele continua falando para a nossa geração, se coloque de pé. Deus sempre levantou uma nova geração, sempre teve aqueles levantados no meio da geração para ser profeta. E se a gente analisar o texto aqui, essa geração de Ezequiel não está tão diferente da nossa. Ele fala que ia enviar eles para aquele povo que estava com o coração endurecido, com a mente fechada, mas que eles iriam falar, independente se eles queriam ouvir ou não. E às vezes a gente tem parado e não falado porque as pessoas não querem ouvir. A gente acha que, fulano não quer ouvir, eu não vou falar mais de Jesus para ela. Aqui, quando Deus chamou Ezequiel, ele falou, quer que eles ouçam ou não, eu te enviarei, e eles saberão que houve um profeta no meio deles. No dia de amanhã, seus amigos vão saber que teve um enviado de Deus no meio deles. Seus amigos têm que saber que Deus enviou alguém para falar dele. Como que você tem se colocado no meio dessa pandemia? Você tem se colocado em pé? A gente tem parado e olhado a nossa geração, e às vezes, quem tem discipulado a gente? Quem tem sido nossos discipuladores? Às vezes, o maior discipulador dessa nossa geração tem sido o Netflix. Tem sido as séries, os filmes, né? E não estou aqui falando que é errado assistir Netflix, eu também assisto série. Mas aquilo ali tem falado como que a gente tem agido?
aquela série, aquele comportamento que está ali, tem nos indiciado como que a gente tem que comportar? Ou a gente tem sido discipulado pelo Espírito Santo? A gente tem se comportado mais parecido com o que a gente vê na Netflix ou mais parecido com o que Deus quer que a gente se comporte? A nossa geração é uma geração das coisas instantâneas. É tudo muito rápido. Você quer esquentar uma comida, você coloca no micro-ondas, já está quente. Você quer pedir um sanduíche, você pega pelo iFood ali, logo chega na sua casa. Então, é uma geração de coisas instantâneas. E aí, quando encontra algo que é mais trabalhoso, quer discipular alguém, quer caminhar junto com a pessoa, é você investir tempo para ganhar uma alma, as pessoas têm abandonado isso de lado. Têm achado muito trabalho, né? Nesse tempo, a gente tem que fazer um questionamento. Como que eu vou marcar a minha geração? Davi teve a oportunidade, quando ele enfrentou Golias, de marcar a geração dele. E ele é lembrado até nos dias de hoje. No sábado atrasado, a gente estava aqui contando a história de Davi. Por quê? Porque ele se posicionou. Ele foi diferente de todos aqueles que estavam ali. Enquanto todos estavam com medo, Davi se posicionou sabendo quem era o Deus dele e começou a guerrear com Golias. E aí Deus entregou Golias na mão dele. Como que a gente vai marcar a nossa geração? Como que você vai marcar a sua geração? Já pararam para pensar, daqui uns 40 anos, todo mundo velhinho, a gente não está mais aqui no GF, a gente já está mais no círculo de oração, e aí a gente vai contar para os netinhos, nossa, como que foi essa época da pandemia? Como que foi o tempo de Covid? E aí você vai falar, ok, eu passei pelo Covid, o que você fez, vô, nessa época? Ah, na época do Covid eu fiquei só em casa assistindo série. Não, mas no tempo do Covid eu me coloquei de pé e eu fui anunciar o Evangelho. Eu fui fazer o que Deus quis. Eu fui fazer aquilo que Deus me enviou. Como que você vai contar a sua história daqui 40 anos? A forma que você vai contar a sua história não depende de mim, não depende do missionário, não depende do pastor, não depende de ninguém. Depende unicamente de você. Deus quer enviar aqueles que têm se colocado de pé. Aqueles que têm se colocado à disposição, falado, envia-me, Senhor. Deus tem enviado. Como que você vai marcar essa geração? Você vai ser aquele que vai contar que nesse período você se escondeu dentro de casa com medo? Ou você foi a resposta do medo de alguém? Como que você vai marcar essa geração? Aquele que ficou se escondendo, aquele que não se incomodou com a dor do outro, aquele que não se preocupou em falar de Jesus para ninguém, aquele que até vinha no culto, mas era só isso que bastava para ele. É essa história que você quer contar daqui 40 anos, daqui 30 anos? É essa história que você quer contar para a sua descendência? Quem você foi? A gente vê histórias de heróis da guerra que passaram pela Segunda Guerra e que venceram a Segunda Guerra. E aí a gente tem que parar para pensar que a gente vai vencer esse vírus. Não porque a gente é forte, não porque a gente tem força, não porque a gente não tem medo, mas porque aquele que está conosco, ele vai vencer. Esse vírus não surpreendeu Deus, não tirou Deus da rotina dele. Esse vírus não surpreendeu Deus ao ponto dele não saber o que estava acontecendo. Deus sabia de tudo. E para você se colocar de pé, você não pode se esquecer de algumas coisas. Quem é as pessoas que você tem ouvido nesse tempo? Quem tem te dado conselho? Se você se aconselha com quem não tem fé, você não terá fé. Se você se aconselha com quem não é de Deus, não vai vir algo inspirado pelo Espírito Santo. Outro ponto que você não pode esquecer é não remova os marcos antigos. Lembre-se de tudo que Deus fez na sua vida.
Deus continua sendo Deus, Ele não mudou. Aquele Deus que já agiu na sua vida, Ele continua agindo. E um terceiro ponto. Não se esqueça, né, que Deus não mudou. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. O vírus não surpreendeu Deus. Nenhuma pandemia, nenhum vírus, nenhuma doença, nenhuma guerra, nada pode surpreender Deus. O lema da nossa igreja é que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a gente tem que lembrar disso. Deus é o mesmo e eternamente. E nessa noite, o Espírito Santo quer nos colocar de pé, como uma geração que vai se posicionar na guerra. Como você vai lutar as suas guerras? A partir de hoje vai ser algo diferente. Eu quero que você se coloque de pé. E lá no versículo, no Ezequiel capítulo 2, versículo 2, fala que enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. Você vai se posicionar não porque você é forte, não porque você vai conseguir, mas porque o Espírito vai entrar em você e vai te colocar de pé. Se você se colocar à disposição de Deus, você não vai deixar de agir. Você vai marcar essa geração. Começa a orar agora. Começa a pedir para Deus. Deus, usa-me. Usa-me. Me coloca à sua disposição. Eu não quero ser mais um nessa geração. Eu quero ser aquele que marca. Eu quero ser aquele que vai falar do seu amor, do seu evangelho. Mulheres, jovens, crianças, para serem usados. Se coloque como uma flecha na mão do Senhor, porque nunca dependeu de nós, nunca dependeu da nossa força, nunca dependeu da nossa capacidade, mas tudo dependeu dEle, e Ele tudo pode, Ele tudo faz, Ele nada mudou. Às vezes você tem se perguntado como que Deus quer te usar. Às vezes Deus já falou com você que quer te usar como ministro de louvor, mas você nunca teve coragem de abrir a boca e louvar a Deus como um verdadeiro adorador. Você tem deixado o medo de parar. Às vezes você sempre clamou para Deus, para você ter o dom da cura. Como que você vai ter o dom da cura se você não tem orado pelos doentes? Porque nunca dependeu de vocês, nunca dependeu de nós. A palavra de Deus fala, e o Espírito Santo entrou em mim e me colocou de pé. O Espírito Santo está te colocando de pé nessa noite. Começa a clamar para Deus. Espírito Santo, me coloque de pé nessa geração. Usa-me, Senhor, da maneira que te agrada. Usa-me, Senhor, da maneira que o Senhor quer. Me coloque uma unção de ousadia, que eu venha fazer o que os outros jovens não estão fazendo. Que eu venha ter ousadia de falar aquilo que os outros jovens não têm coragem de falar. Que eu venha testemunhar aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Porque eu não esqueci o que o Senhor já fez. Eu não esqueci que o Senhor é Deus. Nesse momento é você que precisa abrir a boca. Se você quer ser usado, é você que tem que clamar, é você que tem que pedir. A vontade de Deus sempre foi nos abençoar, sempre foi derramar dons sobre seus filhos. Mas vai depender da sua postura para Deus poder derramar na sua vida. Deus não fala com o caído, Ele fala com aquele que se coloca de pé. Seja o farol no meio da noite, seja a ponte no meio das águas, seja a utilidade dessa geração. Essa geração está clamando, jovens estão morrendo, estão se suicidando, e você está calado. Não se cale mais, não se cale mais. Seja usado por Deus, seja usado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo te colocar de pé. E agora só louve a Deus.
Louve a Deus com essa música. Sonda-me, quebranta-me, transforma. Começa a sentir a presença do Espírito Santo dentro de você. E ele falando que nunca dependeu das suas falhas, nunca dependeu dos erros que você já cometeu, nunca dependeu da sua capacidade como homem, porque é ele que está fazendo, é ele que vai fazer, é ele que vai transformar. Você se julga incapaz, mas se Deus te trouxe nessa noite é porque ele acredita em você. Ele não ia colocar a imagem dele sobre aquilo que ele não acredita. Ele não ia vincular a imagem dele em algo que ia dar errado. Se Deus vinculou a imagem dele, te fez a imagem e semelhança dele, é porque ele sabia que você nasceu para dar certo, que você nasceu para fazer a diferença, que você nasceu para mudar uma geração. E ele está só esperando você se colocar de pé.